combate a crimes cometidos contra idosos. Em Cuiabá, locais são vistoriados depois de denúncias. Federação Nacional e Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso emitem nota de repúdio contra a agressão sofrida por uma equipe da TV Centro-América em Lucas do Rio Verde. E o time Sub-23 do Cuiabá disputa hoje a final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes contra o Bragantino. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. A Polícia Civil realizou hoje o dia D da Operação Vetos 3, uma ação nacional de combate a crimes contra os idosos. Em Cuiabá, 8 locais foram vistoriados depois que foram feitas denúncias. Com o apoio dos Conselhos Estadual e Municipal do Idoso e PM, a Delegacia do Idoso de Cuiabá apurou hoje denúncias em diversos bairros da cidade. No Osmar Cabral, segundo as investigações, um homem de 72 anos vive em condições subhumanas. Dessa vez, ele não estava em casa. Nós entrevistamos aqui um vizinho que é o sobrinho desse idoso e possivelmente ele se encontra numa distribuidora de bebidas num horário desse. O policial veio, fez um relatório, ele vivendo uma extrema situação crítica de higiene, então elas incorrem. A família tem que prestar assistência material, não pode abandonar ele, então eles estão incorrendo numa prática delituosa. Além de responsabilizar a família, o Estado também deve ser acionado. Nós estamos presenciando aqui um idoso que hoje, praticamente pelo que nós estamos olhando, é alcoólatra, né? Está numa situação precária dentro de um lar. Então, nesse momento, nós precisamos acionar o Conselho de Assistência Social para que ele possa vir aqui e, se necessário for, encaminhar ao Ministério Público para uma internação. A Operação Vetos 3 foi realizada em todos os estados do país e Distrito Federal. Desde o dia 22 de agosto, foram realizadas palestras preventivas, orientações, além da aplicação de medidas cautelares. Os crimes investigados são maus tratos à pessoa idosa, crimes contra a honra, apropriação indébita, abandono material, abandono de idoso e retenção indevida de cartão de banco ou outro documento. A operação passou por 8 endereços na capital, entre eles 2 casas de repouso. Nesta, a polícia investiga o caso de uma idosa de 77 anos que tem Alzheimer e foi abandonada pelo filho, que não paga as mensalidades. A dívida já chegou a R$15 mil. Não traz as fraldas, as medicações para essa idosa e, com certeza, nós já temos um caderno investigatório instaurado de abandono de capaz majorado pela idade da vítima e abandono de idoso que é tipificado no Estatuto do Idoso, porque ele com certeza deve estar vivendo com a renda dessa mãe e está também em posse do cartão magnético dela. E durante a operação, a Delegacia do Idoso de Cuiabá fez 6 medidas cautelares de afastamento do agressor do lar e 2 medidas protetivas da Lei Maria da Penha combinadas com o Estatuto do Idoso. O Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso emitiu uma nota de repúdio contra a agressão a uma equipe da TV Centro-América. O jornalista Bruno Mota e o repórter cinematográfico Alexandre Perassoli foram alvo de atitudes agressivas e de ameaças em Lucas do Rio Verde na última quarta-feira. A equipe produziu uma reportagem sobre prevenção e combate a incêndios em algodoeiras. O dono de uma algodoeira que pegou fogo na última semana, Jorge Meiners, não permitiu a entrada da equipe. Os repórteres saíram da propriedade e faziam uma gravação na estrada, quando foram surpreendidos pelo produtor rural, que tentou tomar os equipamentos da equipe, empurrou o repórter e ainda ameaçou os 2 profissionais. Parte das ameaças e da agressão foi registrada pelo repórter cinematográfico. A equipe registrou queixa na polícia. A nota
de repúdio do Sindicato dos Jornalistas é um dos destaques do G1 Mato Grosso. O Sindijor repudia a agressão e informou que movimenta seu departamento jurídico para acompanhar o inquérito. A Federação Nacional de Jornalistas também publicou a nota de repúdio. Para ler na íntegra a nota emitida pelo sindicato, acesse lá o G1 Mato Grosso. A seguir, 2 suspeitos de integrar facções criminosas em Mato Grosso são presos no estado do Pará. Dois homens suspeitos de fazerem parte de organização criminosa em Mato Grosso foram presos no município de Redenção, no estado do Pará. Os 2 homens são suspeitos de homicídio, organização criminosa e tráfico de drogas. A investigação realizada pela Gerência de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso contou com o apoio da Polícia Civil do Pará. Os suspeitos foram localizados em uma residência. Com eles foram apreendidos celulares, cordões e pulseiras de ouro, uma quantidade em dinheiro, uma arma de fogo, munições e documentos falsos. Um deles tem 2 mandados de prisão e atua na região de Juara, Campo Novo dos Parecis, Sapezal e Itapurá, no crime de tráfico de drogas. E também é suspeito de ter praticado vários homicídios naquela região. O segundo indivíduo cuidava da parte financeira da facção criminosa e também possuía um mandado de prisão preventiva. Os 2 usavam identificação falsa. Após serem presos, eles confessaram a verdadeira identidade e foram encaminhados à delegacia da cidade. A Polícia Civil segue investigando o caso. E agora a gente atualiza os dados sobre a pandemia em Mato Grosso, segundo o painel da Secretaria Estadual de Saúde. Nas últimas 24 horas foram confirmados 194 novos casos de Covid. O total no estado passou de 837 mil. Mais de 821 mil pessoas que tiveram o vírus se curaram. Não houve registro de morte nessa atualização de hoje. Desde o início da pandemia, já são 15.237 óbitos pela doença aqui no estado. A taxa de ocupação de leitos de UTI para adultos no SUS continua em pouco mais de 23%. São 49 leitos disponíveis para atender pacientes com complicações da doença em todo o estado. A seguir, tem o futebol. A final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Cuiabá decide o título nesta noite contra o Bragantino. Voltamos e com notícia do futebol. O Cuiabá decide nesta noite contra o Bragantino o título do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que é a categoria para atletas de até 23 anos de idade. Ao vivo da Arena Pantanal, local da partida, o Derek Bueno traz as informações. Oi, boa noite, Derek. Boa noite, Luzimar. Boa noite para todo mundo que acompanha a gente no MT2. Vale título inédito para o Cuiabá daqui a pouquinho, superar o Bragantino aqui na Arena Pantanal. Vale um título inédito para o Cuiabá e fazer história, né? O Cuiabá, se conquistar essa vitória, leva para casa a primeira taça em uma competição nacional. Então esse jogo vale muito para as pretensões do Dourado. O Dourado que chega como a melhor campanha neste Brasileirão de Aspirantes, tem 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Mas nem por isso, para o técnico William Araújo, a equipe chega como favorita. Muito pelo contrário, durante a entrevista coletiva ele citou que o Bragantino deve propor o jogo, ainda mais por ter o melhor ataque da competição. Os portões aqui na Arena Pantanal abriram por volta das 6 horas da tarde, o público ainda é muito pequeno, mas lembrando que a bola rola a partir das 8 horas da noite. Os ingressos ainda estão à venda a partir de R$5. Promessa de jogo bom e que vale título para um time mato-grossense. Vale conferir. Volto com você, Luzimar. Muito obrigada, Derek. A gente lembra, né, que o Cuiabá garantiu essa vaga na final depois de bater o Fluminense. Obrigada, Derek. Pessoas com transtornos do espectro autista ou dores crônicas, por exemplo, têm
direito a um atendimento especial. E para facilitar a identificação delas, foram criados cordões para conscientizar a sociedade. Quando fez 3 anos, o Adrian ganhou uma festa de aniversário temática. Além de celebrar mais um ano de vida, os convidados tiveram uma aula sobre autismo. Foi a nossa vida durante aquele ano. Foi motivo de choro, mas também foi motivo de muita comemoração, porque o Adrian conseguiu evoluir, né? Se a gente não tivesse tido o diagnóstico dele, ele teria ficado esse ano cada vez regredindo mais. Então foi motivo de comemoração porque a gente conseguiu entendê-lo, a gente conseguiu compreender o que era o autismo. O primeiro desafio da Dione e do marido foi explicar para a família o que é o autismo. Depois disso, explicar para as outras pessoas. Foi então que eles optaram por fazer o uso deste cordão de girassóis, que serve como forma de identificação para pessoas que possuem doenças ou transtornos ocultos. Identificação que faz a diferença no dia a dia do menino e da família. No ônibus, muitas vezes, ele indo para as terapias com a minha sogra, ela já teve episódio de precisar mostrar para as pessoas através do cordão que ele tinha uma necessidade, né, de se autorregular, de se comunicar com a pessoa através daquele cordão. Assim como outros transtornos, a pessoa com autismo não aparenta fisicamente. E o colar é uma forma de chamar atenção, principalmente em espaços públicos. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, então que é caracterizado por prejuízos que envolvem tanto a comunicação, então a fala, a maneira que essa pessoa se comunica, pode estar atrasada, pode ter outros prejuízos, e a socialização. Em ambientes públicos, que aí é uma dificuldade que é super importante a gente saber do autismo, essas pessoas têm hipersensibilidades sensoriais, então, por exemplo, ambientes muito barulhentos, com muita gente, pessoas encostando, tudo isso pode gerar uma hipersensibilidade nesses pacientes, que é algo que faz parte aí do diagnóstico do transtorno do espectro autista. O Tobias também tem autismo. O principal apoio dele no dia a dia vem da mãe. E foi ela quem escolheu o cordão de girassol. A pessoa já vai ficar ciente que é uma pessoa com deficiência, que merece e tem o direito de ter todos os direitos de prioridade, de ser respeitado, de ser amado como qualquer ser humano. Sim, o cordão, que é o símbolo do autismo, né, que é aquele quebra-cabeça colorido, que simboliza a multiplicidade, a heterogeneidade do quadro, e aí identifica essa pessoa como autista. E quando você está ali identificado, você consegue entender que aquela pessoa precisa de um atendimento especializado. E aí isso evita muito julgamentos e preconceito, que muitas pessoas, como as pessoas do transtorno do espectro autista, podem sofrer, e seus familiares também podem sofrer. O MT2 termina aqui. Você pode rever nossas reportagens no Globoplay e nos acompanhar em nossas redes sociais. Para encerrar, a gente mostra para você as imagens ao vivo da capital, região próxima ao Morro da Luz, com um trecho da Avenida Tenente Coronel Duarte à Prainha. Uma ótima noite para você. Tchau, pessoal.